irmãos pequenos, estamos de volta com a nossa quarta noite da Conferência Missionária Infantil. E, mais uma vez, são todos muito bem-vindos a este culto ao nosso Deus. Nós temos um tema, estamos falando dele todos esses dias. Qual é o nosso tema, Gui? Ide, também é para mim. Muito bem, Gui. Agora você em casa vai falar junto com o Gui, no já, viu? 1, 2, 3 e já! Vai, Gui! Também é para mim. Muito bem, agora te convido a se colocar em pé, por favor, aí na sua casa, e nós vamos orar ao nosso Deus, dando início ao culto de hoje. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, e pedimos que o Senhor mais uma vez abençoe essa programação e fale ao coração de cada pequenino, pequenina que vai ouvir a palavra do Senhor nessa noite. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Se você tem uma Bíblia, vai lá, pega sua Bíblia ligeiro e pede para sua mãe lhe ajudar, caso você não saiba abrir aí. Marcos 16, 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem foi dada pelo Senhor Jesus. Agora se perguntou o coro Ide já. Convidamos as professoras para esse coro oficial. Ide já, como bem falou nosso irmãozinho Gui. Boa noite, crianças. Mais um dia estamos aqui, no segundo dia de conferência, e neste momento nós vamos cantar o nosso hino oficial, que tem por tema Ide já. E depois o hino 539. Vamos lá? Cantem conosco para louvarmos ao nosso Deus. Já
19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20 nos dizem assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras ditas pelo Senhor Jesus. Vamos cantar alguns cânticos e convidamos as professoras novamente para você também aí, juntamente conosco, louvarmos ao Senhor. Boa noite, crianças! Vamos agora louvar ao Senhor com 2 cânticos. Primeiro é Pequeninos Somos, e vamos cantar, crianças, com bastante alegria, pois o nosso Deus merece. Vamos lá? Pequeninos somos, mas o Salvador ouve quando oramos e nos tem amor. Se o buscarmos cedo, se o buscarmos já, amiguinhos de Jesus, cada qual será. Seus amigos somos, posição feliz, e é verdade mesmo, pois a Bíblia diz: se o buscarmos cedo, se o buscarmos já, amiguinhos de Jesus, cada qual será. Agora vamos cantar mais uma música que fala sobre o plano da salvação. E mais uma vez, vamos cantar com muita alegria, viu, crianças? 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos dessa mão. Eles contam uma história que eu conto para vocês, que eu conto para vocês. Deus me ama, eu peguei, Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. Que eu conto mais uma vez, que eu conto mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos dessa mão. Eles contam uma história que eu conto para vocês, que eu conto para vocês. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. Que eu conto mais uma vez, que eu conto mais uma vez, que eu conto mais uma vez. Amém. Agora a gente vai ouvir o momento missionário. Ide, a ordem também é para mim. Não imaginamos o quanto tem sido difícil e desafiador para nossos irmãos indianos permanecerem na fé. A vida deles é um exemplo para nós. Eles sofrem perseguições, desprezo, um isolamento total, só por causa do seu amor por Jesus. Não esqueçamos de orar pelos nossos irmãos. Não esqueçamos de orar por esta obra. Apesar de eu ter perdido o meu marido e o meu filho, eu nunca pensei em deixar Jesus. Kusum, com apenas 28 anos, experimentou uma das maiores dores para uma mãe, a perda do seu filho. Ela foi abandonada e responsabilizada pela família pelo simples fato de crer em Jesus. Os meus familiares me acusaram de ser responsável pela morte do meu filhinho e pela morte do meu marido também. Então, eles me expulsaram da minha própria casa e eles diziam: você é responsável pela morte deles. Eles diziam que a minha fé em Cristo é um veneno e que se eu tivesse levado o meu filho para um templo hindu e adorado os deuses deles, ele ainda estaria vivo, que ele ainda estaria aqui. Além da solidão, a discriminação na Índia é uma difícil realidade com a qual os cristãos também precisam lidar. Em vilarejos pequenos e afastados, o sistema de castas é muito rígido.
e os cristãos são considerados o escalão mais baixo na sociedade. Realmente é muito difícil para uma mãe descobrir que, por causa da minha religião, pelo fato de eu ser cristã, o meu filho não poderia ser enterrado no cemitério local. Então eu tive que enterrá-lo fora da aldeia. No meio da minha dor, eu me lembrei da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, foi aí que eu senti paz. Foi aí que eu não me senti sozinha. Eu nunca pensei que chegaria até aqui, mas o meu Deus me sustentou. Ele me fortaleceu de uma forma inimaginável. Pela fé em Cristo, sabemos que nada nos separará do amor de Deus e que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos descansar no Senhor. Mesmo com toda essa perseguição, com toda essa dor, eu decidi que eu não negaria a minha fé. Eu decidi que estaria firme no meu Deus, no meu Senhor, até a morte, sabendo que Ele não vai me abandonar. Ide, a ordem também é para mim. A ordem também é para você. Nós vamos então orar ao nosso Deus agora por todas as crianças da Índia, tanto as crianças que já são crentes em Jesus, como aquelas que precisam conhecer Jesus ainda. Então, por favor, baixa um pouquinho sua cabeça e vamos todos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos nesse instante mais uma vez agradecer ao Senhor pela bênção de estarmos aqui reunidos para te louvar e também para podermos, ó Deus, te suplicar pelas crianças da Índia, por aquelas que já são crentes, que já servem ao Senhor, que o Senhor continue abençoando tanto as crianças como suas famílias. Te pedimos também por aquelas crianças que ainda, ó Deus, não conhecem o Senhor, não te receberam como Salvador. Pedimos pelos missionários que trabalham nessas regiões, que o Senhor os abençoe muito, dando sabedoria. Em nome de Jesus nós te pedimos, agradecidos. Amém. Vamos agora passar para o momento dos louvores que serão apresentados ao Senhor. E nesse instante vamos ouvir primeiro o grupo das meninas. Seus pés bem lentamente se afundavam na
caixinha de fofo e a irmã Isabela de Valente. Aqui pertinho da esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor, aqui pertinho da esquina ou ao redor do mundo, aqui pertinho da esquina ou ao redor do mundo. Crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor, aqui pertinho da esquina ou ao redor do mundo, aqui pertinho da esquina ou ao redor do mundo. Amém. Deus abençoe Belinha e o trabalho do Senhor aí na cidade de Valente. A caixinha de papai, nossa lição de hoje. Olá, crianças! Graças a Deus, mais um dia da nossa conferência missionária infantil. E aí, estão gostando da história missionária de George Miller? Daqui a pouquinho tem mais um capítulo para você, não perca! Mas antes de nós estudarmos sobre a vida dele, vamos falar sobre uma das formas de fazer missões. Ontem vimos que orar é também fazer missões. Então, você orou pelos missionários? A igreja tem vários missionários que você pode conversar depois com sua professora ou com o pastor para poder conhecer os pedidos de oração e assim você continuar orando por eles. Mas hoje nós vamos falar sobre contribuição. Por que contribuir com os missionários? Os missionários, eles deixaram tudo, trabalho e outras coisas para servir ao Senhor. Servir de tempo integral significa que eles passam o tempo todo se dedicando na obra missionária, na obra de Deus. Agora, eles precisam, crianças, assim como eu e você, no caso eu também sou uma missionária, né? Mas nós precisamos de alimento, precisamos de roupas, remédios quando ficamos doentes, precisamos de uma casa para morar, de carro, da gasolina para o carro, e entre outras necessidades também. Coisas também que surgem no ministério. Mas olha, como é que eles vão conseguir dinheiro para comprar tudo isso? É através de você. Exatamente. É através da sua contribuição, da sua oferta. Também das igrejas que contribuem, dos irmãos que fazem parte daquela igreja. É assim a forma que Deus escolheu para que esses missionários possam ser sustentados e poder se dedicarem totalmente à obra missionária. Olha, ontem nós falamos que Paulo, em Éfeso, em Efésios, né, o livro da Bíblia, ele pediu para que orássemos, no caso, para que os irmãos orassem por ele. Olha, há também na Bíblia uma igreja, a igreja de Filipenses, em Filipos, que contribuía com o apóstolo Paulo. Então, eles contribuíam, né, ofertando para esse missionário. E da forma como está aqui, você também pode ofertar, você também pode contribuir. Mas você pode pensar, tia Flávia, eu sou uma criança, eu não trabalho, como que eu vou conseguir uma oferta, dinheiro para contribuir com o sustento do missionário? Sabia que você pode conversar com o papai, com a mamãe, para poder ganhar, não sei, de alguma forma você conseguir um dinheiro para os missionários? Você pode falar, papai, tem algum servicinho para eu fazer? Que o papai queira, no caso, né? Porque você tem que conversar com ele que ele possa lhe remunerar por isso. Então, de alguma forma, você pode estar... Você pode vender alguma coisinha, conversar com a mamãe para fazer um bolo, né? Fazer, não sei, algum docinho. Se os pais permitirem, você vender. E esse dinheiro você também arrecadar, juntar para a obra missionária. Você pode ter um cofrinho e colocar lá a sua oferta. E depois conversar com o pastor ou a professora para saber um dia determinado para você estar contribuindo com os missionários que a igreja apoia. Mas sabe, criança, eu sei de uma história de uma menina chamada Beth, que essa menina ela não tinha condição financeira para contribuir. E uma vez a professora, né, da escola bíblica dominical falou para os alunos levarem coisas, né, para poder ajudar e contribuir com uma missionária que trabalhava lá na Índia. Ah, e as crianças, eu vou levar chá, eu vou levar isso, vou levar biscoito, várias coisas. Mas a Beth ficou preocupada, porque ela era pobre, tudo que as crianças falavam, ela não tinha em casa. Mas ela fez uma coisa, ela orou. Ela pediu de Deus algo, né, uma oferta, para poder dar para essa missionária.
E ela foi para casa. Durante a semana, ela até esqueceu, mas ela encontrou, sabe o quê? Uma moedinha de 10 centavos. E com essa moedinha ela pensou, ai, que legal, dinheirinho. Ai, eu vou poder comprar um chiclete gostoso, uma balinha. Mas lembra, ela orou, pediu de Deus. E Deus lembrou ela, é a oferta que você pediu para a missionária. Então ela, é verdade, é a oferta. E ela guardou. No domingo, então, que a professora, né, colocou para que as crianças levassem a oferta, ela levou. Ficou com tanta vergonha, né, as crianças levando lá tantas coisas. E ela com vergonha dos 10 centavinhos, mas no final ela teve coragem, entregou para a professora. E a professora, então, né, teve a ideia de comprar um folhetinho. E então ela fechou a caixa e mandou para a missionária na Índia. Certa vez essa missionária encontrou um homem. E ela então entregou aquele folheto para esse homem. O homem leu, crianças, 3 vezes mais ou menos aquele folheto. E ele não conseguia dormir, não conseguia comer, porque ali tinha a palavra de Deus. E ele voltou para entregar o folheto para a missionária. Aí a missionária evangelizou aquele homem, falou de Jesus para ele, ele se converteu. E ele foi para a tribo. Chegando na tribo, todos os dias ele lia aquele folheto. Depois, né, que ele trabalhava, acredito que no finalzinho da tarde, ele lia o folheto para as pessoas. Um ano se passou. E aquela missionária que evangelizou, né, que recebeu o folheto e a caixa que a professora tinha enviado, né, com a oferta das crianças, ela foi novamente passeando por aqueles lugares, foi na tribo desse homem. Chegando lá, ela encontrou uma igreja. E ela foi conversar, foi perguntar. Sabe o que aconteceu? Através daquele folheto, mais de 1.500 pessoas receberam Jesus como Salvador. Porque o homem leu todos os dias para as pessoas e explicava para elas como elas poderiam receber Jesus. Estão vendo, crianças? Então, não importa qual seja o valor, peça a Deus, confie em Deus, peça que Deus use essa oferta, que para os missionários que vão receber, eles possam usar na obra de Deus, usar para o seu sustento, porque eles têm coisas pessoais que eles precisam, mas também usar para a obra missionária, a obra que Deus colocou eles para realizarem onde eles estão. Então, vale a pena e você pode confiar no Senhor, ou fazer alguma coisa, ou não sei, ver com a mamãe, com o papai, uma forma de você contribuir. Agora você pode pensar também, tia, mas quanto eu vou dar para o missionário? Você pode ver com a sua professora. Ela pode levantar um alvo entre as crianças e um tempo para vocês atingirem esse alvo. Então, você pode também ir juntando. E quando, né, você mesmo pode pensar nesse alvo e juntar e entregar para a professora ou para o pastor. Mas lembrando que são para os missionários. Ah, mas também nós podemos fazer agora como a Beth. E como foi que ela fez? Ela orou e Deus enviou o que ela deveria dar e a quantidade. Porque a Bíblia, crianças, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então, como que você pode fazer? Você também pode orar, como a Beth, orar, pedir de Deus que um valor, pedir de Deus de que forma você deve contribuir. E aquilo que você colocar no seu coração, eu quero contribuir com tanto, você pede do Senhor a condição para conseguir. E aí você entrega para a sua professora ou para o pastor, para que ele possa designar os missionários. Vamos fazer isso então agora? Vamos orar? Eu vou orar por você. E você também pode estar orando agora. Para que Deus lhe dê uma forma de você conseguir essa oferta. E também você já pode pensar e pedir dele quanto você deve contribuir para os missionários. Vamos fazer isso então? Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse momento, agradecer porque podemos contribuir com a obra, estarmos juntos com esses missionários em seus campos. Nós não podemos muitas vezes ir lá, Deus, com os nossos pés, mas podemos ir com os nossos joelhos orando e com as nossas mãos contribuindo. Ajude que as crianças desde já venham fazer isso e que o Senhor possa usar a vida delas para alcançar pessoas, que os missionários possam estar falando de Jesus, terem a condição de estarem falando de Jesus. E essas crianças estejam juntos ali nesses ministérios. Obrigada por cada missionário, supra a necessidade de cada um e abençoe o que as crianças vão dar, porque elas vão colocar em seus corações, ou talvez o que a professora vai levantar como alvo para a classe.
que elas possam de alguma forma ter o recurso para contribuir, não importa o valor. O que importa é um coração que dá com alegria e com amor na obra missionária. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, crianças, agora converse com a professora sobre como vocês vão fazer em relação ao alvo, tá? Mas fala para ela, se você já colocou no seu coração, tia, eu quero dar tanto. Converse com ela para que no tempo certo que ela for designar, você possa entregar a sua oferta, que vão realmente para os missionários, tá bom? Agora sim, vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre a vida de George Miller? Uma boa história para você e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau! Quem eram aquelas pessoas que estavam batendo a porta de George Miller naquela tarde? Aquelas pessoas eram o Dr. Toluque. Dr. Toluque era um professor da universidade em Harlem e estava lá com mais um amigo chamado Rod. Rod era um americano que estava estudando ali naquela cidade e que estava precisando aprender alemão. Rod ficou tão feliz quando encontrou o George Miller e Dr. Toluque perguntou: George, estamos atrás de um rapaz que seja estudioso e muito inteligente, um rapaz que saiba alemão assim como você, porque esse meu amigo aqui está precisando de aulas de alemão. George ficou tão triste com a situação e falou assim: olha, doutor, eu até que gostaria de ensinar, de ajudar, mas nesse momento eu não tenho condições. Eu tenho que trabalhar, porque eu preciso me sustentar. Dr. Toluque olhou para Rod olhou para o Dr. Toluque e disse: George, é um emprego que eu estou lhe dando, é um trabalho. Tanto Rod quanto seus 3 amigos vão pagar para você, para que você o ensine. Crianças, George Miller não acreditou naquela situação. Ele tinha orado de manhã. À tarde, Deus já tinha respondido a sua oração. George Miller ensinava aqueles homens durante 8 horas o alemão e cada um ia dar o dinheiro para que ele pudesse ter um trabalho fixo. Assim, quando ele fez as contas do dinheiro que ele ia receber, dava para pagar a mensalidade, dava para se alimentar e ainda dava para comprar algumas roupas que ele precisasse. Como Deus é fiel, nós devemos acreditar sempre que Deus supre, porque estamos vendo isso na vida de George Miller e vemos na vida de muitas outras pessoas. Não somente isso, Deus ainda abençoou para que ele não pagasse o aluguel onde ele ficava ali na universidade. Ele recebeu uma permissão para morar no orfanato que foi construído há 100 anos atrás por um homem chamado Augusto Frank. Augusto Frank foi um homem muito piedoso. Ele não era rico, nem tinha dinheiro para poder sustentar a ele mesmo e muito menos construir um orfanato. Mas assim ele fez. George Miller ficou sabendo por algumas pessoas que aquele homem orou a Deus e confiou sempre que o Senhor Deus iria suprir todas as suas necessidades. George Miller estava pensando muito sobre isso, sobre a confiança que ele tinha que ter em Deus, sobre a dependência que ele tinha que ter somente em Deus. George terminou seus estudos, continuou por vários anos ainda ensinando outras pessoas o alemão. Ele foi um rapaz muito dedicado. Depois de um tempo, George Miller ficou sabendo que, pelo Dr. Toluque, que existia uma sociedade missionária em Londres. Essa sociedade, ela formava homens para trabalhar em missões em vários países. E assim George Miller enviou uma carta, escreveu uma carta bem bonita e enviou para aquelas pessoas, dizendo se está interessado em fazer parte dela. Por um período, ele enviou a carta e ficou aguardando. Depois de alguns meses, recebeu novamente a carta de resposta. Só que, para George Miller ingressar naquela sociedade missionária, ele precisava ainda estudar por 6 meses. E assim ele fez.
estudou por esses 6 meses, e naquele ano, que alegria para George Miller, ele iria ir para Londres para aprender ainda mais a palavra do Senhor. George Miller estava tão confuso quando ele entrou naquele navio. Vieram tantas coisas na mente dele: você não vai conseguir aprender a língua, você não vai aprender se dar bem com as pessoas, tanta coisa na cabeça dele. Mas ele parou quando de longe ele avistou as luzes da cidade de Londres, e ele viu quanta beleza estava ali, e ele pensou: nossa, eu acho que eu vou desmembrar, vou andar por essa cidade, conhecer um pouco. Mas crianças, George Miller nem imaginava o que estava para acontecer com ele. Você já imaginou? Exatamente, ele tinha que estudar mais e mais vezes ainda. Ele estudava 12 horas por dia. Mas para ser missionário tem que estudar tanto assim. Às vezes tem que estudar muito mais do que isso. George Miller estudou muito, estudava dia e noite. Estudou latim, estudou hebraico, estudou grego, estudou várias línguas, porque ele precisava conhecer totalmente as escrituras sagradas. E crianças, depois disso, de trabalhar, de estudar, as dores de cabeça começaram a apertar em George Miller, dor na garganta, dor nas costas e uma tosse terrível. George Miller estava doente. Foi chamado o médico e o médico disse: você tem que descansar. Alguns amigos, sabendo dessa situação de George Miller, chamaram ele e falaram: você tem que ir para um vilarejo de pescadores lá no litoral aqui da Inglaterra, chamado Tynemouth. E assim ele foi. Chegando lá, fez amizade com várias pessoas. Em uma capela chamada Ebenezer, onde ele ia, ele conheceu um amigo, um escocês chamado Henry Craig. Henry Craig, ele era um homem temente ao Senhor. Em poucos tempos, ele tinha chegado naquela cidade para ser pastor de uma das capelas que estavam ali. Eles eram grandes, estavam fazendo uma grande amizade. Dessa amizade, todos os dias eles caminhavam, conversavam sobre a Bíblia, sobre Deus. E um dia eles estavam nessa caminhada. Henry falou para George: George, o seu inglês está muito bom. Eu acho que você vai ser um pastor inglês. E ele disse: não, eu acho que não. A língua é tão difícil para mim, eu acho que ninguém vai compreender o que eu tenho dito. George, não diga isso. Outra coisa, George, quanto à língua, você não tem que se preocupar. Use a Bíblia para guiá-lo em todas as coisas. Leia e obedeça a palavra, pois Deus nunca vai falhar, nunca vai desamparar você. George Miller ouviu o conselho do seu amigo e lia mais intensamente a palavra do Senhor. Começou então a pôr em prática tudo que ele estava aprendendo pela palavra do Senhor, deixando ser guiado pelo que o Senhor ensina em sua palavra. Depois de um tempo, George Miller voltou para Londres, voltou para os seus estudos e, de novo, as dores de cabeça, as tosses voltaram a atingir a vida de George Miller. Crianças, olha como ele ficou pensativo naquela situação. Deus estava falando muito ao coração de George Miller para que ele realmente ficasse em Londres. A vontade de Deus para George é que ele ficasse ali mesmo. E um dia ele orou e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade em relação a isso? Esse realmente é o teu desejo? George, nas férias, voltou para Tynemouth. E lá, crianças, George Miller estava pensando sobre essa vontade de Deus e decidiu contar isso para o seu amigo, Henry Craig. E ele falou assim: Henry, eu tenho uma decisão tomada. Henry falou assim: mas George,
o que aquelas pessoas vão dizer, o que a sociedade vai dizer. A sociedade não vai querer que você fique aqui, porque eles têm desejo que você vá para a Europa Ocidental. Não fique aqui em Londres, não fique aqui na Inglaterra. E ele disse, mas olha aí, eu tenho pensado muito nisso. Eu sei muito bem o quanto que a sociedade missionária de Londres me ajudou e quanto que ela me ajuda. Mas eu tenho que obedecer verdadeiramente a Deus. Eu tenho que buscar servir a Deus e a sua justiça, porque Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Esse era o pensamento e a certeza que George Miller tinha. E assim eles falaram, então, amigo, se essa é a sua vontade, escreva para a sociedade, diga para eles o seu desejo. Assim ele fez. George Miller escreveu uma carta dizendo para a sociedade que a partir daqueles meses, daqueles dias, ele não retornaria para Londres, pois ficaria ali mesmo naquela cidade. Crianças, pouco tempo depois, a sociedade escreveu para ele: oh, estamos tão felizes, George Miller, que a sua decisão tenha sido essa. Estamos felizes, mas a partir de hoje você está desligado da nossa sociedade de missionários. Crianças, novamente, e sempre, né? George Miller estava dependendo só do Senhor, completamente de Deus. Ali naqueles tempos, ainda, ele tinha ajudado muitas pessoas, muitas igrejas e também algumas capelas com a pregação. Um dia ele foi convidado para pregar em uma capela chamada Ebenezer. Quando ele chegou lá, ele fez a pregação, ensinou a palavra de Deus e os irmãos ficaram muito interessados. Naquele mesmo dia fizeram um convite para George Miller. Senhor Jorge, gostaríamos muito que o Senhor se tornasse pastor da nossa igreja. George Miller pensou, ficou feliz, agradeceu o convite e disse: eu vou orar. No outro domingo ele chegou lá e disse: irmãos, eu aceito o convite de vocês para pastorear a capela de Ebenezer, mas eu tenho uma coisa para vocês, para falar para vocês. Meu propósito é ir onde Deus me guiar. Então, se Deus disser que eu devo ir para outro lugar, eu irei. Não ficarei aqui onde nós estamos. Muitas pessoas, aquela igreja tinha 18 membros. Muitas pessoas não gostaram do que George falou. Saíram da igreja e outros vieram, porque estavam muito curiosos para saber quem era aquele pastor que veio da Alemanha e que estava ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Como ele ficou feliz. Estava lá ajudando a igreja, pregando, sendo missionário, mas também sendo pastor daquela igreja, a capela de Ebenezer. Passando alguns dias, George Miller foi convidado para ensinar em outra capela, uma capela chamada Exeter. Crianças, ele foi para aquela igreja, mas antes foi tomar um chá com uma senhorita chamada Mary Groves. Mary é uma mulher piedosa que amava o Senhor e que estavam lá naquele chá tão maravilhoso. E ele, pensando em toda a pregação, à noite foi para a igreja, pregou, mas ele ficou tão triste, porque todas as palavras vinham na cabeça dele só em alemão, e ele não conseguia falar direito o inglês, e a pregação ele disse que não foi tão boa. Voltou triste, pensando, mas Mary, por ser uma mulher tão temente a Deus, disse: Senhor Miller, pregue a palavra, pregue a Bíblia, porque se você pregar a Bíblia, Deus certamente falará para você, por meio de você. Não tenha medo. E assim ele o fez. George Miller também ficou muito interessado na senhorita Mary. Ele via que Deus estava colocando no seu coração esse desejo de casar com ela. Ele nunca pensou sobre isso, mas ele estava vendo que a direção de Deus era que ele casasse com Mary.
Só que ele não fez, vamos namorar, vem aqui, vamos... Não, ele passou um tempo orando, pedindo a Deus a sua direção correta para que ele pudesse tomar, e se fosse a vontade do Senhor, ele iria casar. Orou, leu muito a Bíblia, e depois de ter a permissão de Deus, os dois casaram. Foi em outubro de 1930. E crianças, que grande alegria. Eles estavam tão felizes porque foi um casamento baseado segundo a vontade de Deus. Deus é maravilhoso, né? Até nessas coisas o Senhor quer dirigir os seus passos também. Você é criança agora. Talvez não esteja e nem deve pensar sobre isso. Mas criança, você deve orar também sobre essa situação. Deve orar desde já, pedindo que o Senhor lhe oriente, lhe direcione, para que você faça escolhas certas, até mesmo para o seu casamento. Então você pode orar desde já, para que quando você crescer, você esteja com a pessoa que o Senhor quer que você tenha. Eles estavam lá congregando naquela igreja, pastoreando, e ela ajudando ele também na igreja. Um dia, ele estava lá pensando na sua vida, chamou Mary e falou: Mary, tenho pensado em uma coisa que tem me deixado muito triste. E ela falou assim: sim, diga o que é, meu esposo. Aí ele falou: Mary, eu não acho correto o que a igreja está fazendo. Antigamente, não hoje, né? Eu espero que não aconteça hoje, mas antigamente as igrejas, elas tinham um aluguel de bancos. Como assim tinha aluguel de banco? Aquelas pessoas mais ricas pagavam para que pudessem ter os melhores lugares na igreja. George Miller achou que isso ali não era atitude cristã, não era atitude que Deus estava aprovando. Só que aquele dinheiro que ele recebia, que a igreja recebia pelos aluguéis, pelos melhores lugares dos ricos, era o dinheiro do sustento deles. E aí Mary já falou: Jorge, mas esse é seu sustento, é de onde nós tiramos o nosso dinheiro também, onde a igreja nos dá um sustento. E George Miller falou: mas eu não acho certo, eu fico pensando no Sr. Kennedy. O Sr. Kennedy é um surdo, ele senta lá atrás porque ele não tem dinheiro para pagar para sentar aqui à frente. E aí, como é que ele vai ler os lábios de quem está pregando a palavra de Deus? Crianças, uma semana depois, estava lá o casal na igreja, pregando uma placa. E olha só o que essa placa dizia. Vamos ver o que a placa dizia? Daqui em diante, o pastor será sustentado somente pelas contribuições colocadas nessa caixa por cristãos generosos. Ele não vai, em tempo algum, ou por qualquer razão, pedir sustento financeiro a qualquer homem. Ele vai pedir somente a Deus. Como aquele casal era um casal de fé, que tinha fé, eles não iam esperar o sustento de ninguém, a não ser do próprio Deus. Grande lição. Só que depois que George Miller pensou nisso, ele ficou... A esposa dele falou: George, como é que você está se sentindo agora que nós pregamos isso aqui e vamos dizer à igreja que nós não vamos mais receber os aluguéis dos bancos? Ele disse: eu estou me sentindo como uma pessoa que Deus quer que eu seja. Crianças, que grande alegria para ele foi fazer aquilo. Dizer que qualquer um poderia sentar em qualquer banco livremente, porque essa também era a vontade de Deus. Passado alguns meses, George Miller estava preocupado. Ele foi à igreja, balançou a caixinha que ele tinha colocado, balançou, e crianças, vocês acreditam que tinha só uma moedinha? Mas Jorge falou assim: talvez eu esteja ouvindo direito. Chacoalhou novamente, e realmente era só uma moedinha. Ele voltou para casa, olhou Mary dormindo e ficou pensando: Deus, será que eu tomei a decisão certa?
Nós estamos aqui sem dinheiro, eu não tenho como sustentar essa mulher que o Senhor me deu. Será, Senhor, que essa situação que eu estou colocando essa mulher foi a situação ou a atitude correta que eu tomei? E George lembrou: Mary, acorde! E ela falou: George, o que foi? O que aconteceu? Acorde, querida, nós precisamos orar. E eles se ajoelharam ali naquela noite e oraram: Pai, tudo que somos vem de Ti, tudo que temos vem de Ti. Essa é a promessa na qual aguardamos e não vamos desistir dela se o Senhor estiver deixando de nos dar alguma coisa por causa dos nossos pecados. Ó Deus, limpa os nossos corações. Que oração linda! E ele ainda disse mais. Ele falou: fale conosco. E depois, ó grande Deus, supre a nossa necessidade. Criança, que oração maravilhosa. Dormiram, descansaram em Deus, esperando em Deus. De manhã cedinho, quem será? Quando eles abriram a porta, era o diácono da igreja. O diácono disse: pastor, eu vim trazer aqui o que estava na caixinha. Só que eu fiquei com tanta vergonha do que eu retirei ontem de tarde, que eu não quis trazê-lo. Mas eu trouxe hoje, são R$38. George disse: não fique com vergonha, irmão. Não fique assim triste, porque foi a maior bênção que Deus nos deu. É o sustento que o Senhor quer nos dar. E assim ele teve aquele dinheiro. Olha, Deus supriu tantas as necessidades dele. Às vezes Mary estava lá no trem. Quando ela chegou em casa, crianças, tinha uma pessoa que colocou dinheiro na bolsa de Mary, sem ela nem perceber. Uma vez eles estavam lá em casa e nem tinham pão para o café da manhã. Uma pessoa bateu na porta deles e trouxe um pão quentinho feito na hora, um pão caseiro delicioso. E tudo isso era Deus que estava suprindo a necessidade dos seus servos. No final do ano, daquele ano, que eles tinham feito tomado aquela atitude da caixinha, ele tinha recebido 3 vezes mais do que quando ele recebia do aluguel dos bancos. Mary ficou tão feliz, porque eles estavam confiando completamente no Senhor. E depois desse tempo, George Miller chamou Mary: Mary, precisamos conversar. Mary, nossa estadia, nosso tempo aqui nessa capela de Ebenezer chegou ao fim. Mary falou: George, mas estamos tão bem, por que nós temos que deixar a igreja? George Miller falou: querida, recebi um convite de Henry Craig e ele disse que quer abrir uma igreja lá em Bristol e eu gostaria de ir muito com ele. Chegaram para a igreja, falaram a respeito e deixaram a igreja, já estava bem grande, com bastante membros, uma igreja bem ativa lá onde eles deixaram. E assim, naquele ano, eles deixaram Time Mall e foram para Bristol. Abriram uma igreja nas favelas daquela cidade. Crianças, tudo era tão novo para eles, né? A rua eram sujas, as pessoas pobres, outras pessoas que estavam ali mendigando. A cidade era terrível, mas mesmo assim, eles iniciaram aquela igreja em Bristol, nas favelas de Bristol. Criaram então ali, iniciaram uma igreja chamada Capela de Gideão, os dois, Henry Craig e George Miller. Tudo era diferente. Um dia eles visitaram uma pessoa e quando eles saíram de lá, a criança George Miller percebeu uma coisa e falou: Henry, este homem está muito doente. Eu tenho quase certeza que esse homem está com cólera. Cólera, George? Sim, você não viu quanto que ele está pálido? Ele está amarelo. Cólera era uma doença, e é uma doença ainda. Hoje não é tão ativa, mas era uma doença que causa uma diarreia fortíssima, desidrata as pessoas, que elas chegam a morrer. E criança daquele homem estava com essa doença.
quando eles estavam conversando sobre isso, ouviram um som tão alto em toda a cidade. E ali estava o alerta. Era uma epidemia que estava acontecendo de cólera na cidade de Bristol e em toda a Inglaterra. Epidemia, você parece que conhece esse nome, não é? Parece tanto com pandemia. Epidemia é a doença quando ataca na mesma hora um grupo de pessoas. Então, lá na Inglaterra, naquela região, estava com esta epidemia. E hoje nós também passamos por uma situação tão triste chamada pandemia. Por que pandemia, tia? Pandemia porque está ao mesmo tempo em várias regiões do mundo. E crianças, como aquelas pessoas estavam sofrendo, muitas pessoas morriam, mas Mary tinha muito medo, porque George saía para visitar as pessoas. Ele também podia pegar aquela doença. Às vezes você também sente muito medo, não é? Eu sei que essa doença da Covid tem trazido muito medo para muitas pessoas. Seja pequeno, seja grande, as pessoas têm muito medo. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos ter total confiança no Senhor. Confiar nele, esperar nele e confiar completamente, sabendo que tudo está na vontade do Senhor. E um dia, Mary estava com tanto medo e ela disse: George, para de sair nessa cidade, George, você vai pegar essa doença. E George Miller disse: meu bem, Deus, Ele é controlador de todas as coisas. Vamos orar. Eu preciso orar com essas pessoas. Mas, George, você já faz oração, já ora todos os dias, 2 horas por dia, George, você não precisa sair para orar com essas pessoas. E George Miller falou assim: querida, eu preciso, mas eu gostaria que você orasse aqui também. E eles oraram e falaram: Deus, nós sabemos que o Senhor é o controlador de todas as coisas e que nada acontece fora da tua vontade. E eu me entrego a minha família em tuas mãos. Criança, se você está com medo também dessa pandemia, eu sei que você deve estar assim, porque eu também às vezes eu sinto muito medo. Nós devemos confiar e saber que Deus é realmente o nosso protetor. Devemos tomar todos os cuidados, sempre. Se você ainda está tendo que sair por uma situação com a sua mãe, use a máscara, lave direitinho as suas mãos. Tome esses cuidados, porque Deus também quer que sejamos cuidadosos. Mas confie sempre que o Senhor é o cuidador e o nosso protetor em toda e qualquer situação. George Miller, então, continuou e a igreja orava e fazia contínua oração. George ajudou muitas pessoas, cuidava de muitas pessoas doentes. Em outubro daquele ano, a doença encerrou. A epidemia acabou. E nós também queremos muito que essa pandemia acabe, não é verdade? Eles, quando encerrou isso aí, essa situação da cólera, eles celebraram um culto de ação de graças. Mas não somente porque a epidemia acabou. Eles celebraram porque também tinha nascido Lídia, a filha daquele casal tão precioso. Passou-se alguns dias, George Miller recebeu um convite muito esperado até por ele. Era um convite para ir para Bagdá, ser missionário. Ele recebeu um envelope com a carta do convite para ele e para o pastor Henry também. E lá dentro, sabe o que tinha? Dinheiro, para que eles pudessem pegar o navio e ir para o Bagdá. Bagdá é a capital do Iraque, lá no Oriente Médio. Crianças, estava George Miller pensando lá, porque era tudo que ele queria. Desde que ele entrou na sociedade missionária lá de Londres, era esse pensamento, que ele queria ser um missionário no Oriente. Mas não foi assim. Passou-se algum tempo, ele estava pensando em tudo que Deus tinha proporcionado para ele, o que tinha acontecido, quando de repente ele ouviu: ei, moço! Moço! George Miller observou e viu uma criança toda suja, a roupa suja também. Ele falou assim: moço, me dê uma moeda. George Miller olhou para o menino e ficou interessado em saber o que aquela criança estava fazendo naquele lugar tão triste e sombrio.
quando de repente George Miller ouviu uns barulhos estranhos, um sussurro, umas risadas, coisas que davam pavor. E o menino disse: não tenha medo não, é um louco que está aqui também. Crianças daquele lugar era um asilo para pobres. Lá ficavam crianças abandonadas, crianças órfãs, meninos que viviam nas ruas, viviam também idosos que não tinham parentes ou que os familiares não queriam, e também os loucos. Era um lugar muito triste e sombrio. E o coração do George ficou tão triste vendo a situação daquela criança. Ele voltou para casa e voltou muito pensativo. Chamou Mary e falou: Mary, hoje aconteceu uma coisa muito triste. Contou o fato para Mary e falou: olha, eu acho que eu vou criar uma escola aqui mesmo em Bristol. Escola, George? Sim, uma escola. Uma escola dirigida por crentes cristãos verdadeiros e que também ensine coisas verdadeiras, coisas sobre a Bíblia, coisas cristãs, ensinos cristãos. Eu vou fazer isso e vai ser gratuito para que todas as crianças possam vir, principalmente as crianças que estão nesses asilos e no meio das ruas. Mary falou assim: nós não temos dinheiro. E ele falou assim: realmente, quanto que você tem, George, aí? Ele falou assim: eu tinha 2 moedas, mas uma moeda eu dei pro menino. E agora eu estou só com uma moeda. E ele falou assim: e ela falou: mas George, como é que nós vamos então fazer uma escola para crianças se nós não temos dinheiro? E ele falou: Mary, creio e tenho a certeza que Deus vai suprir todas essas necessidades. Deus vai suprir o que está faltando. E ali, com uma moeda só, ele pensou em iniciar a escola. Em abril daquele ano, do próximo ano, que nós estamos em outubro, né? Nós estávamos em outubro. Em abril, George Miller pensou em toda a situação que estava acontecendo e tudo que ele tinha dito a Deus. E ali, naquele ano, ele falou: Senhor, ó Deus, eu sei que o Senhor quer que eu comece a escola. O Senhor colocou esse desejo no meu coração, mas se eu não conseguir dinheiro, logo terei que desistir. Senhor, eu preciso de R$400 para que eu possa comprar as Bíblias, e assim seria o começo. Comprando as Bíblias, a gente já inicia a escola. Eles oraram de manhã, agradeceram a Deus. George continuou ali fazendo seus afazeres, foi estudar a Bíblia, ler um pouco. Mary foi para a cozinha fazer as coisas dela, e lá de tardezinha eles ouviram. George levantou, foi até a porta, e era uma senhora, uma irmã da igreja. E ela disse: boa tarde, pastor, tudo bem? Ai, pastor, estou um pouquinho envergonhada, mas eu gostaria tanto de entregar essa oferta para o Senhor. Crianças, George Miller pegou o envelope, contou 100, 200, 300, R$400. Vocês acreditam nisso? R$400 era o dinheiro que George Miller tinha recebido de oferta. Ele não estava quase acreditando. Ele disse: irmã, a senhora pensou em alguma coisa para que eu pudesse comprar com essa oferta? E vocês sabem o que ela disse? Amanhã nós vamos ver o que ela disse. Graças a Deus pela lição de hoje, que o nosso Deus abençoe a nossa professora, também continue abençoando as nossas crianças que ouviram a lição de hoje. Então, crianças, agora é com vocês o desafio de guardar no coração tudo que Deus falou na lição de hoje à noite. Vamos fechar nossos olhos, todo mundo, Guigui, fecha os olhinhos, Guigui, e nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta noite.
Que o Senhor abençoe a nossa professora, que o Senhor abençoe cada criança que ouviu esta lição e que esses ensinos, ó Deus, permaneçam guardados nos seus corações. Pedimos que o Senhor nos permita voltar amanhã, se assim for a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, tá? Boa noite, Eli.